No podcast sempre foi falado sobre como gerenciar e hoje eu quero mostrar um exemplo do resultado desse gerenciamento de risco. Finalizei com 33,6% de rentabilidade do meu capital nesse mês. Arriscando quanto por operação? Arriscando de 0,5% a 1% por operação. Bicho, só dá para aprender trading com trader. Esquece. Inclusive, o Vasco vai abrir a mentoria dele agora, meados de outubro, é a última do ano. Ouvi dizer. Nossa, o Vasco vai ficar muito bom, cara. Vasco é trader, tá? Vasco, boto dele na reta, é com caras assim que você tem que operar. E olha, pode até ser uma mão, tipo assim, para contar quantos traders de verdade existem por aí. Eu sou contra a mesa proprietária no início de uma carreira no trade. Engraçado que quando eu peguei meu primeiro teste, em 10 dias eu passei no teste. Quantos dias pra você perder a conta? Aí depois que eu peguei a PA, perdi em um. E nisso eu perdi mais de 20 testes. Mas pra mim a pior perda não foi a financeira. Pra mim foi os vícios que trouxe. Talvez o Gabriel tenha encontrado o único atalho possível. E o único atalho possível, 15/5, velho. Cadê o Vasco, mano? Cara, hoje ele não vem. Cara, ele mandou mensagem agora falando que não vem? Não chega. E o que faz aqui agora então, velho? Tem que tocar a ficha. É? Então, fala, turma. Vasco não veio. Teve lá seus motivos. Então, assumindo nesse grande podcast, o maior podcast de mercado financeiro do Brasil, o mais importante, o mais simpático. E hoje temos um exímio convidado, músico e trader, Gabriel. Gabriel, seja muito bem-vindo. Faz a gentileza de se apresentar, por favor. Obrigado, Rudá. Valeu pela apresentação. É uma honra para mim estar aqui. Conheço... Há um ano atrás eu conheci esse podcast e um ano depois eu tô sentado aqui. Então é algo muito louco e agradeço. Espero que o bate-papo seja muito produtivo e estamos aqui. Boa, boa. Gabriel é mentorado do Vasco e um dos assinantes da nossa sala operacional. Exímio músico e agora também trader. Gabriel, conta um pouquinho da sua trajetória, tá, até o começo do mercado financeiro, até os dias de hoje. Conta um pouquinho a nossa história, que é muito rica. Como a gente já estava falando nos bastidores, uma vida dedicada à alta performance. Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Então, bom, eu venho do mercado da música eletrônica em específico. Eu estou nesse mercado, nessa indústria há 20 anos. Seja como fazendo um 360, sou DJ, produtor, sou dono de gravadora, presto serviços, dou aulas, consultorias, inclusive. E me interessei para o mercado financeiro há um tempinho, mais como forma de pensar em como rentabilizar o meu dinheiro. Eu entrei no mercado em 2020, como buy and holder, nada como trading ainda, não tinha informações necessárias para dar o passo inicial. Venho montando minha carteira desde 2020, mercado nacional, e por incrível que pareça, através de um aluno meu que mora nos Estados Unidos, o Leroy, foi quem me apresentou a possibilidade de entrar no mercado financeiro pelo trading e através das mesas proprietárias. Então eu comecei, no meu primeiro clique foi 10 de julho de 2024, um mesinho antes eu comecei a fazer um estudo por conta própria. Eu sou super recente nesse mercado, logo após, em dezembro eu entrei para a sala operacional, para a sua sala operacional, faz um pouco mais de 9 meses agora, então eu tô nascendo, né, passou os 9 meses, eu tava em gestação, tô aprendendo muito ali, e é isso. Tô aí para compartilhar um pouco disso. Show. Galera, essa daqui foi uma pequena introdução do que vai ser esse bate-papo hoje. É tipo bate-papo de boteco entre dois traders e pertence àqueles tipo de episódio, gente como a gente, trader que não é influencer, que está conseguindo manter a cabeça acima do nível d'água. Então, o Gabriel está aqui hoje com a missão de contar quais são os passos que ele está dando para conseguir sobreviver a essa primeira grande curva de aprendizado e conseguir rentabilizar a conta. Eu sei que muitos de vocês que assistem o podcast estão nessa situação, então eu tenho certeza que o episódio de hoje
vai ser super inspirador, tanto para mim, quanto para você, quanto para nós. Gabriel, continuando, então você era buy and hold no mercado brasileiro, é isso? Sim, ainda sou, né? Tá dando bom, cara? Cara, a carteira não tá das mais bonitas, mas o mercado passa. É engraçado, né? Porque eu entrei no mercado financeiro, buy and hold, tudo por autodidata, né? Nunca tive um assessor financeiro. Tudo que eu sei, né? Não tô falando de trading, tudo que eu aprendi foi por conta própria, internet, livros, estudos em geral. A carteira que eu montei, a forma que eu montei, tudo foi de acordo com o que eu acredito, com o que eu aprendi. Mas o mercado vem passando por oscilações, o mercado brasileiro está bem complicado, né? O mercado brasileiro não está sendo mais bem buscado no momento. Então, diminuiu, inclusive, muitas operações no mercado nacional, né? Dá para ver que nem os próprios brasileiros estão operando no nosso mercado. Então não está no momento legal, mas eu faço aportes pensando no longo prazo e vamos ver como vai ser até lá, né? Certo, tá. Pensando trocando INSS, pensando numa aposentadoria. Essa foi minha ideia inicial quando eu comecei no mercado e comecei a montar a minha carteira. Ok, então o que te trouxe para o mercado foi pensar no futuro. Sim, pensar no futuro, uma forma de previdência. Tá, então você não foi picado pelo bichinho do preciso fazer dinheiro agora? Não, de forma alguma. Ah, beleza, então você não é da galera do Tigrinho? Não sou da galera do Tigrinho, até porque eu tenho ainda uma outra profissão, tenho uma carreira, né? Como eu disse, eu tô há 20 anos na música e não, até então eu não tinha pretensão, ideia de mudar de carreira ou levar algo em paralelo. Pra ser bem sincero, eu nunca fiz nada da vida, parece até, nossa, nunca fiz nada da vida que não fosse relacionado à música. Eu sempre empreendi na música, produzindo eventos, a minha escola, a minha gravadora, tudo relacionado à música. Agora, o mercado financeiro, para ser bem sincero, ele sempre me chamou bastante atenção. Eu sempre gostei do macro, eu sempre gostei da política, da economia, eu sempre gostei de estudar isso. Inclusive agora pode ser que até me atrapalhe um pouquinho, né, levando em conta a teoria de Doll, né, que depois a gente pode falar disso. Mas foi assim que eu entrei e com esses objetivos de longo prazo. Bacana. Para quem não sabe, tanto o Gabriel quanto eu, nós viemos do ramo das artes, né? DJ, produtor, e eu fui violinista, morei muitos anos fora do Brasil, tocando uma carreira internacional como músico. Gabriel, existe paralelo entre essas duas carreiras, o trading Sim. e a música? Como você vê que, em princípio, parecem ser assim, universos completamente opostos e diferentes. Como que você enxerga isso daí? Para quem vê de fora, talvez pense que são dois universos completamente diferentes, mas eu vejo de duas formas. O primeiro, que para mim trading é uma forma de arte, como a música, como a produção, como a criação, a leitura de um gráfico, a técnica, a forma de se operar, a forma de você entrar dentro de tentar entender o mercado e ver como ele quer se comportar. Tudo isso, para mim, é uma forma de arte. E a outra coisa é que nas duas profissões, se você quer ter um bom resultado, você necessita da alta performance. Você necessita ter um ponto a mais na dedicação de querer fazer o que tem que ser feito para dar certo. Não é fácil dar certo na música e não é fácil dar certo no trading. Os dois necessitam de uma alta performance. Estudo, dedicação, horas a solo ali, buscando, aprendendo, e eu acho que nisso, isso foi até o que me encantou muito. Eu consegui trazer um pouco daquela minha vontade de vencer na música para a vontade que eu tô tendo no trading, porque também você tem que se encantar por isso, né? Não dá para você querer ter uma alta performance e algo que você não desperte o seu interesse. E o trading, me encantou de uma forma assim que hoje em dia eu tô levando duas vidas em paralelo.
espero que nenhuma fique brava com a outra. Cara, você tocou um ponto muito importante. Alta performance. Que é meio que uma palavra nova, né? Uma moda nova. Você como músico, o que significava, o que era na prática essa alta performance? O que come, onde vive, o que é isso, cara? Que bicho é esse alta performance? E é engraçado você falar até de o que come, porque no meu caso entra até isso. Para mim, alta performance é buscar o alto desempenho. Como a gente busca o desempenho? Eu tenho esse jeito de viver, de buscar sempre mais. E como eu posso buscar sempre mais? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo na música, o que eu fiz, e como eu estou trazendo isso para o trading. Para você se destacar no mercado da música eletrônica, você tem que ser um exímio produtor de música eletrônica. Sua música tem que se destacar de alguma forma das demais músicas de outros produtores. E como que você sabe qual vai se destacar? É igual aquele trading, né? A gente não sabe qual que vai dar certo. Então a gente acaba tendo que produzir com bastante eficácia, não que a gente trade com bastante eficácia, com muitas quantidades, mas a música a gente tem que produzir bastante. Então, para você ter noção, eu busco profissionais fora profissionais que possam me ajudar. O que é buscar um profissional? Eu tenho um nutricionista. Esse nutricionista, ele tem todo um estudo do meu corpo e me prepara uma dieta do que eu como a cada momento do meu dia para que esse alimento não vá pesar demais em alguma parte que eu preciso de um desempenho. Eu tomo vitaminas e sais minerais para que a minha mente consiga trabalhar com mais foco, precisão por mais tempo. Isso eu comecei na música, porque eu precisava fazer música sem parar, sabe, por tempo, ficar ali na frente da tela. E engraçado que isso de eu estar acostumado a ficar na frente de uma tela que nem o trading exige, eu já trouxe da música eletrônica. Eu sou um produtor de música eletrônica a gente produz em computador. Uhum. Então a gente fica muito tempo na frente de uma tela. Eu passava horas e horas do meu dia, todos os dias da semana. Tenho o meu horário para treinar, academia, o que eu faço, tenho horário para dormir. E é muito engraçado isso, porque buscando essa alta performance ao longo da minha vida, eu fui me afastando um pouco da minha própria carreira de DJ. Porque o DJ acorda 3 da manhã para voltar para casa 2, 3 da tarde. E aí chegou um momento da minha carreira que eu virei muito mais produtor do que próprio DJ. Porque isso dessa alta performance, essa saúde, buscar melhorar, a cabeça boa, me atraiu bastante. Eu gosto disso, eu leio muito. Até livros que você, sinceramente, não curte muito. Uhum. São livros de desenvolvimento pessoal, mas que, por incrível que pareça, o que eu estudava na música, eu estava encaixando perfeitamente hoje no trading. Então, eu acho que buscar alta performance é buscar a sua melhor versão na vida. Você querer ser melhor. E o melhor, de alguma forma. E para isso funcionar, você tem que trabalhar diversas partes da sua vida. Não é só o estudo, não é só a sua saúde, não é só o seu sono, é um conjunto de coisas que façam você performar. Alta performance, performar melhor. Eu vejo dessa forma. Pô, show. Nóis. Alta performance é um meio de vida, né? É um estilo de vida. Né? Não é um botão que você aperta e assim, agora vou performar. É um processo, É um né? processo. E leva tempo, não? Tempo. Você comentou agora que você passava horas e horas. Sim. 2? 3? Eu sou produtor de música eletrônica Fala o número aí, há 15 anos. A minha rotina era chegar no estúdio 7h30 da manhã, eu ficava das 7h30 da manhã a 1 da tarde, onde eu ia almoçar, eu voltava às 2 da tarde, ficava até às 5 da tarde, às 5 às 6 eu treinava, voltava, tomava banho e ia até às 10 da noite. Todos os dias da semana, não tinha dia da semana que eu não fazia isso. 8, Sábado? 10 horas todos os dias. Domingo? Todos os Feriado? dias. Não tinha. E aí que entra a loucura da alta performance. Porque você não pode querer ter uma alta performance com uma boa vida social. Me afastei muito. Tem muita gente que não entende essa sua ideia, essa loucura. Pra gente não é loucura. Isso daqui é um estilo de vida e é o que eu acredito que precisa ser feito se você quer chegar em algum lugar.
né? Como eu trabalhava no mercado, eu trabalho no mercado de muita... Não tem espaço para todo mundo. E se você quer um desses espaços para você, você tem que fazer algo a mais que alguém. E eu busco fazer sempre a mais do que eu posso fazer. É tipo no E o final de trade, semana era a diferença. é tipo no trading, assim, 90% vão perder, só 10 vão ganhar. É, exatamente. É a mesma E coisa? eu acho que o que me fascina é menos, né? Até 5%, né? E o que eu sempre eu tive muita curiosidade sobre o trading. Que eu tava no mercado buy hold, já tinha ouvido falar do trading, mas eu na minha cabeça achava que o acesso para eu poder entrar, como eu poderia entrar, seja para uma mesa proprietária, seja para uma corretora. Eu não conhecia a mesa proprietária e eu achava que para você entrar através de uma corretora você precisava ter muito mais capital. Então eu achava que era um negócio muito complexo, como que eu poderia fazer, e depois eu descobri o caminho e eu falei, caramba, olha, eu posso tentar. E eu acho que o que me fascina é esse desafio, e se eu posso entrar entre esses 5%? E o que eu tenho que fazer para estar lá? E é o que eu estou buscando fazer. Óbvio, que é um processo. Né? É bem a nossa segunda parte do podcast. Né? Tá. Aqui foi toda uma introdução para vocês conhecerem esse rapaz simpático, o Gabriel. Mas vamos cair um pouquinho agora para esse lado do trade. A gente já entendeu a sua visão sobre alta performance, sobre vida. As escolhas, que não cabe tudo, né? Renúncias. Durmo 8 horas por dia, treino 2, corro 5 quilômetros, sou um pai presente, sou um super marido, e né? Hoje como pai também, né? Cozinho, lavo, trabalho, rola não, né? Rola não, complicado, né? Cara. São escolhas. E você acabou fazendo as suas. Então, conta pra mim o primeiro, esse processo de, beleza, eu vou colocar uma graninha aqui, até você comentou que começou com mesa proprietária, e pelo que eu sei, você já não está mais, a gente vai falar especificamente sobre mesa proprietária também, mas conta só esse início da sua carreira como no trading, por favor. Eu prestava mentoria para um aluno que mora nos Estados Unidos, o Leroy, até comentei sobre ele no começo aqui na introdução que fizemos. Ele me apresentou as mesas proprietárias, mostrou como é que funcionava e tudo mais. De imediato eu já falei, para ser bem sincero, quando eu entrei, quando eu conheci as mesas proprietárias, o que eu estava buscando? Eu estava buscando, nessa parte da vida, eu estava buscando grana. Por que eu estava buscando grana? Para investir mais na minha carreira. Porque para você sair de um certo ponto da sua carreira, tem uma hora, principalmente na música, você precisa pôr grana, precisa pôr mais grana. E eu tava neste momento buscando dinheiro. Aporte, né? Precisa aportar, como em tudo, né? Como em qualquer profissão, né? Para dar um passo à frente, a gente precisa aportar. E eu conheci a mesa proprietária, achei a princípio algo muito interessante pelo que você paga, que você investe para o que você tem para operar, né? Você compra diferentes tipos de testes e esses testes te dão um tanto para operar. A princípio foi interessante porque foi o que me levou ao trading. E aí, a partir dali, aconteceu muitas outras coisas que me levaram a não estar mais operando em mesas, estar operando com o meu capital próprio e estar me transformando num trading do jeito que eu acredito ser um trading profissional. A gente vai falar sobre mesas, então não vou me alongar muito aqui. Boa. Tá, ok. A minha opinião sobre mesa proprietária, eu já trouxe aqui no podcast, eu falo, pelo menos uma vez por semana, eu acabo mencionando isso daí lá na nossa sala operacional. Eu fiz minha carreira com mesa proprietária, só que era diferente. Era outro tipo era outro BO. Hoje tá muito diferente, são zilhões de regras. Antes eu podia ficar posicionado tranquilamente de domingo a sexta-feira à tarde, podia segurar. Podia fazer swing, né? Podia fazer swing, aí hoje eu vejo regras como, não pode 1 minuto antes da notícia, 1 minuto depois da notícia, o saque, regra de consistência do gain, né? Esse é o mais interessante. Mano, tipo assim, não, você tá ganhando muito. Você exagera. vai ser multado aqui. Não, tá dando bom, cara, corta. Exato. Tipo assim, cara, tudo que a gente quer na vida é pegar uma tendência. Enfim,
é um cenário completamente diferente. Sim. Então, como eu vim das antigas com mesa proprietária, e você foi alguém que pegou essa nova Fase. onda, nova fase, como que você vê essa fase hoje de mesa proprietária? Você está operando por ela? Sim, não? Por quê? E o que é que você está fazendo? Tá. Primeiramente, até falo para o público aí, eu não sou contra mesas proprietárias, eu sou contra a mesa proprietária no início de uma carreira no trading. Por quê? Se eu pudesse aconselhar alguém hoje, eu não teria começado pelas mesas proprietárias. Tudo bem que foi a forma que o trading se apresentou a mim. Então foi a forma que eu abracei e a forma que acabou desenrolando. Eu, hoje em dia, começaria por uma corretora, uma Tickmill, $100 de aporte, começando pequeno. Porque esse pequeno a gente vai perder de qualquer forma. O que é esse começar pequeno? Numa corretora como a Tickmill, que é a nossa corretora parceira, na sala operacional, o que é pequeno? O que é um stop pequeno? Quanto que dá para ser um stop pequeno, Gabriel? Então, o legal de operar por uma corretora tipo a Tickmill é que a gente pode trabalha com contratos CFD, e o legal disso é que a gente pode fracionar. O que é fracionar? Um micro contrato, um mini contrato, a gente consegue levar até 0,001. Então a gente consegue num dia normal, uma volatilidade ok, que as Nasdaq tem volatilidade, não tem como falar em baixa volatilidade, a gente consegue operar com centavos, às vezes. Então, para você abrir uma conta na Tickmill, você precisa de um aporte de pelo menos $100. Uhum. Eu começaria com esses $100, não começaria nem com 200, nem com 300, nem com nada disso. Lembrando que a Tickmill, eu até vou deixar uma dica aqui pro pessoal, se você fizer um aporte de até $500, eles dobram esse seu valor, então você já começa ali com uma mão de $1.000, caso queira, eu acho bem interessante isso aí. E pra mim, cara, eu acho que pra vocês entenderem melhor isso, eu preciso falar o que me atrapalhou na mesa. Sim. Porque a mesa, para começar, você não consegue trabalhar com uma fração de contratos que nem você consegue com contratos CFD. Eu trabalhava ali com micros contratos de Nasdaq, micro contrato. Então, para um dia normal, a gente entra ali numa operação, $50 de stop. Para mais, né? Até. Aí A gente opera 3 minutos. Eu comecei operando, aí depois eu até posso falar um pouco disso também, que eu comecei numa sala de scalping. E aí que eu vi que eu falei, caramba, nada a ver com o que eu tava buscando e entendia como trading, né? Posso até falar um pouco dessa parte? Claro. Eu entrei para uma sala de scalping logo após eu começar a operar com mesa. E lá, como que funcionava? Scalp, tiros curtos, e esses tiros curtos eram bem curtos mesmo, 30 ticks, 40 ticks, e uma mão mínima de $150. Então eu comprava um teste, por exemplo, em qualquer uma dessas mesas proprietárias que tinha, de $25 mil, que eles, né, que a gente não entende muito no começo, que a gente não tem esses $25 mil, mas a gente tem o nosso drawdown ali, que no caso $1.500, uma mão de $1.500, uma mão de $150, um stop de $150 me dava direito a 10 stops. 10 stops no scalp, um para um, é roleta russa, né? Não tô tirando o mérito do professor na época, do mentor, porque ele realmente conseguia fazer. Mas para mim não funcionava, porque despertava de mim algumas posturas no trading que eu não gostava, excesso de trading, giro louco, e não era a forma sofisticada que eu encaro o trade hoje em dia. A forma, a leitura de gráficos, a técnica, teorias, teóricos e tudo mais, era setups, né? E aí, nesse interim de trabalhando em mesa, eu cheguei a perder... É engraçado que quando eu peguei meu primeiro teste, em 10 dias eu passei no teste. Básico. Foi bem rápido. Aí até o meu amigo que me indicou, falou, caramba, cara, você leva jeito pra parada. Eu falei, nossa, será? E quantos dias pra você perder a conta? Aí depois que eu peguei a PA, perdi em um. Em um dia, cara, acredita? Eu falei, eu não vou perder. Eu puxei o stop até onde deu e tomei. Anos atrás, uma das mesas que eu operava... me chamou, e eles queriam que eu fosse influencer da mesa, e enfim, fiz reunião com os caras, e aí eu entendi um pouquinho mais de mesa por dentro. Sabe que, assim, 98% das pessoas perdem a conta nos primeiros 6 dias úteis. 6 dias úteis. 6 dias úteis. Basicamente porque eles conseguem a conta quando o mercado entra numa bela tendência. Sim.
E aí, o que acontece com o mercado depois que ele entra numa bela tendência? Ou é correção ou é lateralização. Sim. Que é quando o sujeito recebe a conta. É, Então ele pega bem o começo de uma correção. sim. Seja um pullback ou lateral. E aí, nesse Sim. daí, 2, 3 dias o cara se estrepa, né? Não, e é exatamente Exatamente isso, cara, porque eu lembro, meu primeiro clique no trade, eu achei engraçado, eu lembro a data, foi 10 de julho do ano passado, e tava no mercado de tendência, sabe? O mercado tava fluindo muito bonito, né? Acho que esse ano que a gente passou por apuros aí, mas em julho do ano passado ele tava lindo, fácil de operar, e eu achando que tava entendendo, né? E foi o que você falou, depois, qualquer pullback, qualquer lateralização, eu não tava preparado para operar aquilo. E nisso eu perdi mais de 20 testes. Mais Facilmente. de 20 Em até testes. menos de 6 dias, às vezes. Tá. Perdi bem. Ok, mas assim, Gabriel, porra, então peraí, 20 testes, cara, a $50 o teste, Na época eu operava por uma outra mesa proprietária que os testes eram um pouco mais baratos, $30, mas foram beleza, bastante, né? 3 pila. tá, não, beleza, então, você falou umas 20 provas de 30 a 50 pau de dólares, 30, então a gente tá falando de 600, 700, 800 dólares, Sim. que isso daí poderia estar na sua conta. Sim, e num espaço de tempo muito curto. Eu digo aí de julho a dezembro. Não, julho a dezembro não, julho a abril. Operar por mesa te trouxe vícios operacionais, Gabriel? Eu acredito, obviamente, que teve essa perda financeira, mas para mim a pior perda não foi a financeira. Para mim foi os vícios que trouxe. Primeiro, inclusive eu operei mesa até 12 de abril desse ano. Eu comecei com a primeira conta real 12 de abril desse ano. Sofri ali ainda, poderia ter me conscientizado um pouco mais, mas a gente não sabe. Eu sou muito daquele que paga pra ver, sabe? Tem que sofrer pra sentir. Ah, é isso que acontece? Entendi bem. E daí, primeiro, a gente não dá valor pro dinheiro. Porque a gente tem lá, paga $30 no teste, a gente tem tanto pra operar. Perdeu aquele teste, você compra outro. Aquele teste está muito defasado, tem hora que você não consegue reverter mais ele. O que você precisa fazer? Aumentar a mão. Senão você não consegue bater o teste, não consegue passar o teste em tempo, né? Então você tem tempo para passar. Primeiro que uma mesa, quando a gente está operando capital próprio, a gente não tem tempo para nada. A gente tem que conservar o nosso dinheiro, proteger o nosso capital. Ali a gente tem que, né? A gente está correndo contra um tempo. Então a gente começa a fazer as cagadas. Então, calma aí. Começando, né, os vícios. Então você falou que quando a gente opera o nosso próprio dinheiro, a gente pensa em preservar capital. Sim, o principal, né? E quando a gente opera a mesa, o nosso objetivo é passar na prova, é isso? Quando a gente opera a mesa, o objetivo é passar na prova porque a gente quer fazer dinheiro. Enquanto você não tem a sua conta própria, você não entende não muda aquela chavinha de você operar porque você quer ser um bom trader. Você quer entender a arte do trading. Acho que só quando eu peguei a minha conta... Só quando eu peguei não, né? Até eu pegar a minha conta, vem toda aquela conscientização de entender que se eu quiser operar como o que eu acredito ser um bom trader eu teria que mudar algumas coisas que eu não conseguiria através da mesa. Inclusive fazer um swing, né? Que como trader a gente faz day trading, a gente faz swing, buy and hold, a gente faz inúmeros tipos de trading, né? E na mesa ali não. O foco da mesa é fazer dinheiro. Eu não acredito que alguém esteja na mesa porque quer ser um bom trader. Não sei, eu tô falando por mim, mas eu pensando alto, assim, é difícil pensar que alguém tá ali porque é completamente diferente a forma de operar. E, inclusive, que nem eu falei, eu não sou totalmente contra as mesas, porque eu sou contra a mesa no momento errado, porque talvez quando você tem um conhecimento como opera, no geral, opera de forma correta, de forma profissional, você pode ter uma conta numa mesa proprietária depois, buscando saber trabalhar o que você deve fazer. Por exemplo, em mesa proprietária a gente tem que trabalhar com alvos, a gente não vai querer carregar, né, sabendo que oscilações do preço ir e voltar, ele acaba com o seu drawdown. Então mesmo você estando positivo, você pode perder o seu teste, né? Então vamos lá, falando que a gente não dá valor para conta, a gente acaba pesando a mão demais,
né? Quando eu caí pra minha conta própria, eu não achava tanta graça no contratinho que eu tinha que entrar. Porque eu tava acostumado com pum. Aí você via o número crescendo de 100 em 100, e aí você começou a ver o número crescendo de centavo em centavo. 20, exatamente. Enquanto você não entende que é isso que você tem que fazer, essa mentalidade, é isso que você tem que fazer a partir de agora. Eu me sacrifiquei. Meu primeiro, segundo e terceiro mês, tudo bem que a gente pegou um mercado bem complicado ali, abril, maio, né? Nossa, Foi mais sobrevivência. Meu Deus do céu, foi horrível, cara. Mas eu ainda tinha a mentalidade da mesa proprietária, porque tinha ficado até então mais meses operando em mesa proprietária do que o capital próprio. Então eu vim com diversos vícios aí, de não saber controlar, trabalhar o GR, a impulsividade de tipo, opa, se eu perder isso daqui, beleza, eu entro de novo. Só que ali eu não tava trocando testes, eu tava afundando a minha conta. E eu cheguei a afundar a minha conta. O primeiro, inclusive até uma outra coisa que eu trago aqui, essa primeira conta real, eu não colocaria o que eu coloquei de início, porque eu queria deixar paralelo com o que eu operava na mesa. Sabe? $1.500 ali, colocar $1.500 ali. Entendeu? Só que daí eu tava com a posição, com as mãos da mesa proprietária. Foi tipo assim, tô fazendo cagada aqui, deixa eu replicar a cagada ali. Tipo isso daí, foi bem isso que eu fiz, cara. Exatamente isso. E nisso eu levei um tempinho, cara, até ir me conscientizando, tomando um nabo, até você começar a perceber, pô, eu tô queimando o meu capital. E outras coisas, né? Eu fui aprendendo, fui tendo mais técnica. Eu tô na sala operacional com você desde dezembro, que pra mim foi a mudança de chave. Cara, eu dei muita sorte nisso, até trazendo um pouco, porque eu vejo, né, na sala, na mentoria que eu faço com o Vasco também, a maioria dos traders estão há alguns anos no mercado. 3, 4, 2, 6... muitos anos, fizeram diversos cursos, mentoria, salas, e eu, por incrível que pareça, caí no lugar que eu gostaria de estar muito rápido. Não precisei sofrer tanto. Tive esse sofrimento inicial, mas esse sofrimento inicial eu acho que tem que ter. Porque nesse começo eu quis praticar muito. E o que envolve a prática? Ver o que é o errado. O que acontece se eu fizer isso? E se eu não melhorar isso, o que acontece? Então eu tomei várias para ir aprendendo. Se começasse a dar tudo muito certo, muito de início, trader tem que errar, eu acho. Porque a gente aprende com nossos erros, e ali na sala operacional, pelo fato de eu estar com um baita trader, um cara que está há muitos anos no mercado e que sente as nossas dores, eu acho que eu pude cortar também essas dores e esses erros mais rápidos. Não que eu, estou ileso, eu acho que esse é um trabalho que a gente faz diariamente, né, que nem Alcoólicos Anônimos, é um dia de cada vez, que a gente vai, vamos buscar trabalhar dentro do plano, vamos, né, o nosso patrão, o nosso trade system, é isso que ele tá pedindo para fazer, vamos seguir, né, eu nem tinha noção de trade system, né, o que era um trade system, como que elabora, quais são os quadrantes que compõem um trade system, e tudo isso eu aprendi muito na sala, nesses últimos 9, 10 meses aí, que a gente tá operando, vendo, esse é o principal, porque se a gente quer entrar ter sucesso em qualquer carreira que seja, a gente tem que estar próximo de quem já está e quem já fez e quem conquistou. E a gente precisa entender o que passa na cabeça desse cara. Então você, todo dia, você não fala que ali não é uma sala educacional, é uma sala operacional, mas o que a gente tira de aprendizados ali é irreal. Então a gente vê como você reflete em voz alta. Né? Quando você está ali entrando nas suas operações, compondo as suas operações, mostrando o que você está vendo e mostrando o que você está fazendo. Ali, na verdade, entra quem quer, faz quem quer, opera quem quer, o que você está mostrando ou não. Mas é legal ver como um trading pensa. E as inúmeras dicas que você dá de como a gente se desenvolveu, o que fazer, o que buscar. Então, eu acho que é isso. Nossa, até enrolei os assuntos aí, mas... Ô, Ierab, faz uma gentileza, velho. Bota o link dessa sala aí que eu quero entrar também, mano. Você bota ele aqui assim, cara, eu vou pra lá também, velho. Cara... Tudo isso você aprendeu lá, velho? Aprendi muito mais, cara. Às vezes parece assim... Não, porque tá aqui ou porque tá na frente do Rudá. Aliás, hoje primeiro dia que eu conheço o Rudá pessoalmente, a gente se falou algumas vezes.
Ainda não. Ainda não. E aí, não, tá puxando sardinha, não tem por que eu falar isso aqui, né? Aliás, eu não tenho que provar nada pra ninguém, eu tô vindo de outra carreira, né? Eu não tô nesse mercado, isso Uhum. daqui é o que eu conheci e eu tô mostrando a forma que eu conheci e as sortes que eu tive. Então isso aqui é mais uma... Isso aqui foi uma... Não sei como falar, cara, mas isso daqui pra mim foi uma... Eu vejo como uma... Eu dei uma sorte, sabe? Então, Gabriel, Uma sorte. né? talvez o Gabriel tenha encontrado o único atalho possível. E o único atalho possível existente é conhecimento. No quesito trading, 20 anos atrás, era muito complicado porque faltava muita informação. Era uma informação de difícil acesso. Uhum. Hoje, pelo contrário. Hoje a gente, qual que é o problema não é a informação, o problema é filtrar. É o excesso. É o excesso, é o excesso de tudo, né, Sim. bicho? Cara, hoje você abre um cardápio de um restaurante, mano, são 30 páginas, né, cara? Sim. Você vai no supermercado, bicho, tem 12 tipos de macarrão, Sim. 53 tipos de molho, Sim. mano, sal, tem o sal grosso, o sal fino, o sal do Himalaia, velho. Eu vou colocar um mapa aqui e falar assim, aponta aí o dedo, Himalaia, quero ver, né, cara? Pior que é isso mesmo. Quero cara. ver alguém apontar, não, aqui, pá, na certeza, né? Mas não, a gente compra o sal do Himalaia, né? O catálogo é muito longo, né? Muito Bicho. grande. Então, para mim, o único caminho que é um atalho, ou que a gente pode chamar de um atalho, é uma boa instrução. Sim. Então, para você que está assistindo, esse daqui foi o grande motivo que a gente trouxe o Gabriel hoje para o podcast. Porque é uma pessoa normal, não é desses influencers que vocês adoram meter o pau, uma pessoa normal que está lutando para deixar a cabeça acima do nível d'água. Ainda engole água, né? Às vezes pelo nariz, inclusive. Salgada. Mas tá conseguindo rentabilizar a conta, a gente já chega nisso daí. E aí, então, resumindo, a sala a nossa sala operacional acabou dando uma direção para você começou a escutar coisas que você nunca tinha ouvido falar antes, por motivo ABC, e aí, por meio da sala, você também resolveu estudar com o Vasco. É isso mesmo, né? Conta um pouquinho dessa sua experiência, agora realmente como aluno, não mais operador, mas o aluno que escolheu um professor que é um trader. Isso daqui eu faço questão de sublinhar, né? Negrito. Bicho, só dá para aprender trading com trader. Esquece. Você não vai aprender a jogar futebol com um jogador de beisebol. Não vai rolar isso daí não. Trader, para se tornar um trader, tem que aprender com trader. Inclusive, o Vasco vai abrir a mentoria dele agora, meados de outubro, é a última do ano. Ouvi dizer. Nossa, o Vasco vai ficar muito puto, cara. Foda-se. Agora. Ouvi dizer que vai ser uma das últimas, talvez a última nesse formato que ele tá fazendo. Ele tá querendo fazer um negócio ainda mais pesado. Mais seletivo, né? Mais seletivo. E aí, vamos ver o que ele vai aprontar com isso daí. Então, é a última oportunidade. Quem quiser fazer a mentoria do Vasco, tá aqui em algum dos dois quadrantes, o link da lista de espera. Eu realmente recomendo ao aspirante a trader, você tem que investir em educação. É o único atalho possível, que na verdade não é um atalho. Ele vai evitar que você pegue ruas erradas, beco sem saída. O problema do beco sem saída é que primeiro você vai, e aí depois você tem que voltar. Tempo, né? É o tempo. Quem quer perder tempo? A disposição, o dinheiro. Porque às vezes acontece de gente me procurar e aí só que elas já estão falidas. E elas já não têm mais capital. Elas não estão apenas machucadas, mas elas já gastaram toda a bala, literalmente toda a bala. Estão buscando uma solução, né? Total. Então fica aqui a minha sugestão para você que está assistindo. Tá aqui mais uma vez
o QR Code da lista de espera do curso do Vasco. Vasco é trader. Tá? Vasco bota o dele na reta, o risco, assume risco de verdade com dinheiro próprio. É com caras assim que você tem que operar. E olha, pode até ser uma mão, tipo assim, para contar quantos traders de verdade existem por aí. São poucos. Gabriel, conta pra gente um pouquinho da sua experiência como aluno. Agora estou falando com aluno, por favor. Então, esse lance de mentoria para mim é algo muito... Eu sou mentor, né? Uhum. Eu presto consultorias e mentorias para artistas que querem subir de degrau, mudar de fase e de uma forma mais rápida, porque eu já passei por isso. Eles não precisam perder tanto tempo buscando fazer o que eu já fiz. Eu encurto esse caminho. Então, por exemplo, ali na aula do Vasco, o que é legal, o bom do Vasco que eu acho bem interessante é que ele tá dando a mentoria dele ali, mas ele não tá com pressa de acabar. Por exemplo, a gente entra na mentoria, a princípio são 3 meses, mas se ele tiver que falar mais de um assunto por mais um dia e tudo mais, ele vai ficar. As mentorias podem levar 3, 4 meses, inclusive eu já, até o meio do semestre que vem, eu vou estar lá, que eu já fiz até a renovação, e é muito legal porque ele vai mostrando como ele opera, o que ele leva em conta, como ele enxerga um gráfico, por onde ele começa, o que chama a atenção dele, quais técnicas ele usa. Para isso, ele é bem didático em explicar isso, aulas por aulas. Hoje em dia, ele está querendo subir bem o sarrafo da sala, porque ele está querendo buscar cada vez traders mais profissionais, preparar esses traders e peneirar quem realmente já não quer o rápido, né? Apesar de ele encurtar o tempo, tem gente que quer que o tempo seja bem mais curto, né? Mas não é assim. A gente tem a gente tem trabalhos, o que eu acho até legal, porque, por exemplo, assim, eu tenho aquele livro Técnicas do Mercado Financeiro, esqueci o nome dele agora, mas, por exemplo, é um livro consultivo, você não vai pegar e ficar lendo, do Murphy, você não vai ficar lendo. E aí é legal que o Vasco, por exemplo, assim, dá que nem ontem era pra gente entregar um trabalho sobre canais. Você vai lá, você vai estudar sobre canais. Elliott, vai estudar sobre Elliott. Então você acaba buscando, mesmo que como um exercício ali que o Vasco você tem que entregar, porque você não vai entregar, como tem muitos que não entregam, e a peneira acho que começa ali, e o Vasco chama em aula, vamos lá, abre seu trabalho, vamos falar dele. Então você não vai ser o cara que não vai querer fazer para ser o chamado e passar aquela... Não é nem vergonha, se você tá ali, você tem que estar comprometido com aquilo, né? Você tem que ter um motivo para entrar numa mentoria, você tem que estar buscando alguma coisa, você tem que estar querendo subir sua performance, né? Vem tudo o negócio da alta performance. Então, eu tô complementando os meus estudos na mentoria, o que eu já vinha aprendendo na sala operacional e o que eu vinha buscando por conta própria, livros e tudo mais. Mas eu acho que ter um mentor, alguém que te fale, cara, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, porque o negócio é gigante o que você pode estudar, né? Tipo, por onde começa? Não dá pra saber. É interminável. É interminável. É muita coisa. E no começo, é importante saber, cara, isso é fundamental. Isso aqui é legal você saber também. Mas primeiro aprende isso. Depois você aprende isso, às vezes como um complemento, mesmo que não entre na sua técnica, mas para conhecimento geral de trading, né? A gente ali... Até hoje eu vejo que a minha técnica é muito baseada em Charles Doll, aprender sobre ele, a teoria, aprender, por exemplo, da onde surgiu o mercado, da onde surgiu o candlestick, aprender sobre esses diversos teóricos. Tem vários outros teóricos, o Wyckoff, eu não uso nenhuma técnica dele, agora eu não vou buscar tanta informação, mas em algum momento, porque para conhecimento geral. Mas agora aqui eu preciso saber muita coisa sobre DAO, que faz parte da minha técnica, o que é importante, o que eu preciso saber de core salteado. Então são coisas que só um mentor, só alguém que já passou por isso pode te falar. E o melhor que você citou aí, é muito diferente uma sala operacional, obviamente, ou uma mentoria por traders. Porque é muito engraçado, até na sala ali, você às vezes narrando, né? O que você tá sentindo.
Você entrou ali, né? Eu sei que vocês entraram ali naquela operação. Você tá descrevendo, né? Muitos, inclusive eu, ali atrás, né? Você não tá vendo a cara de ninguém e você tá descrevendo o que tá acontecendo porque você já passou por isso, já fez isso, né? Inclusive, né? É muito interessante também o fato de você falar de mentoria de trader, feito por traders de verdade, como também, né, às vezes a gente vai buscar informações em livros, nem todos os livros são escritos por traders. Às vezes os caras são escritores de assuntos sobre trading, mas ele não é trader. Mark Douglas, por exemplo, como que um não vou eu falar mal de Mark Douglas aqui, eu vou ser linchado. Mas como que né, Não, não, ele é engraçado que quando você tá lendo ali as páginas do livro, ele realmente ele exemplifica bem o que você tá passando às vezes no momento do mercado. Mas ele realmente não é trader e tudo mais. Então você pega um Steve Burns, um cara acho que é o maior autor de livros sobre trading do mercado mundial, né? E aí, inclusive, né, uma coisa aqui que eu puxo para nossa sala é que o Rudá teve a oportunidade de levar ele para, em 2 momentos, falar sobre um pouco sobre a carreira de trading, falar com a gente, tirar dúvidas nossas, um trading que, pô, eu me inspiro demais, consumo conteúdo, porque sei que opera, sei que o que ele tá falando ali é porque ele passou por aquilo. Então, resumindo aqui, sem mais delongas, um mentor, ele te encurta o seu caminho, ele te mostra uma direção, e é aquilo, né, galera? Às vezes a gente, que nem eu repito aqui, eu dei muita sorte de imediato já cair na sala de vocês, e tem até uma frase japonesa, né, que se você entrar no trem errado, saia na estação mais perto, né, o caminho fica mais longe. E sabe como que eu entrei na sala? Foi muito engraçado, cara, que no ano passado eu comecei buscando informações, né, tava iniciando no mercado e tudo mais, achei o Traders Podcast no Instagram, comecei a seguir o Vasco, e o que me chamou a atenção foi cortes da sua entrevista com ele. Eu me encantei demais já pelas coisas que você falava, a forma que você falava. Eu falava, puta, esse cara é um cara culto. E aí eu vi que você era um violinista, veio da música. Sabe quando foi juntando uns paralelos com a minha vida? E a forma que você falava, você foi professor universitário, né? Eu falei, caramba, cara, é isso que eu quero. E aí foi numa, digamos assim, aposta, né? Eu ter entrado pra sala e tô aqui até hoje. Acho que eu sou um dos mais antigos da sala hoje. Você, o Rodrigo, Rodrigo, tem o Thiago, tem uma galera, tem uma Amadeu galerinha. também. O Yerab, eu tô aqui imaginando, bicho, quando isso daqui for pro ar, que vai ter nos comentários assim, trouxe o cara só pra fazer propaganda, cara. Ixi, eu tô vendo isso daqui escrito lá na lateral, velho. Eu também imagino isso. Mas mostra o relatório de performance. Sempre tem um Joãozinho, eu vou fazer né? No Canva pra mandar. Pode sempre tem uma Mariazinha, sempre tem um Robson, assim, né, velho? Que fala esse tipo de besteira, né? Eu imagino. O lance é o seguinte, como eu disse no começo, o Gabriel é um trader que tá chamando a minha atenção, que tô lá na sala todo dia, porque é um cara participativo, que quando eu pergunto, responde, que expõe a sua forma de pensar, que faz pergunta, é um sujeito que você vê que é interessado. Entrou para a mentoria do Vasco, a gente já teve chances de conversar algumas vezes, tanto na sala quanto fora da sala. Hoje a gente está se conhecendo pela primeira vez, mas a ideia, como eu disse no começo, é mostrar o caminho que ele percorreu. Não o seu ou o dele, o caminho que ele percorreu. Talvez existam caminhos mais diretos, quem sabe até mais eficientes, mas não é o caso. É o caminho dele, e o caminho dele precisa ser respeitado, precisa ser... sobretudo respeitado. Quer acreditar? Show, né? Não quer acreditar também, foda-se. Foi assim, né? Foi assim. E segue o baile. Sendo assim. Então, agradeço muito as palavras sobre a sala, sobre o entendimento também da mentoria. Sim. Em si. Fala um negócio para mim, Gabriel. Como que você vê a carreira do trader? O que é um trader, velho, para você? Um trader, o objetivo do trading é rentabilizar capital, né? Então, como eu disse
Lá atrás, quando eu entrei no mercado financeiro, eu buscava alguma coisa para rentabilizar o meu capital para criar uma previdência, né? Fugir do INSS de longo prazo. O trader ali eu vejo uma forma, tudo bem que a gente acaba com o tempo percebendo que a gente não está só buscando fazer grana. A gente tá buscando fazer grana, óbvio que a gente tá. Todo mundo quer fazer grana no trade, né? Mas a gente vai entendendo um pouco mais do que a profissão do desafio e da arte e para mim o que é dominar aquilo ali. Que nem eu falei, para mim o desafio de talvez existir a chance de eu estar entre esses 5% que pode fazer uma carreira nessa profissão, para mim é um negócio assim que, cara, eu alcancei essa alta performance. Eu acho que vem muito da pessoa, né? E ali, como traders, a gente tá o tempo inteiro fazendo leituras do mercado, fazendo leituras do price action, entendendo formações de padrões, e quando esses padrões se formam e a gente reconhece esses padrões, a gente acaba entrando nessas operações. Então eu vejo como uma forma, o trading para mim é uma arte de leituras de gráficos e padrões que eu reconheça e reconhecendo eu consiga fazer entradas que eu rentabilize o capital que eu tenho. Mais ou menos isso. Ok, então você tá contando pra gente que, obviamente, na sua opinião, na sua forma de ver, o mercado é feito para rentabilizar capital. Então, peraí. Mano, e a Porsche, velho? Então, E Dubai, hein? E Dubai, cara? E a Porsche? Como fica? Isso daí é engraçado que essas paradas aí nunca me atraiu muito, sabe? Eu nunca foi de que eu busquei, eu já vou até responder isso daí. E eu trago até um paralelo à música, que hoje em dia, né, com as redes sociais, eu acho que a figura, a pessoa, o artista, o influencer, acaba tá virando mais importante no meu caso. Quando o influencer ficou mais importante do que a música, para mim o negócio começou a perder o sentido. Não tem nada mais importante que a música vem em primeiro lugar. Agora, quando você acha que você tá mais importante que o mercado, você é maior que o mercado, entendeu? Eu acho que tem um sentido nisso. Muitos dos influencers ali, eles estão com o objetivo, não é nem de rentabilizar o capital, eles estão com o objetivo de vender cursos e fazer dinheiro com a venda desses cursos, né? Então, às vezes, o objetivo primário dele não é nem operar, é vender esses cursos e beleza. Infelizmente, muita gente cai em algumas coisas, outros nem tanto, conseguem perceber algumas coisas, mas aí vai do que você está buscando. Porque o maior problema, talvez, para os brasileiros é a condição de vida de muitos, né? Muita gente está ferrado e muita gente está querendo sair do buraco de uma forma desesperada, o quanto antes. E às vezes vê nessas vendas desses cursos, dessas ilusões, desses carrões, dessas mansões, pô, será que também eu não consigo, né? Então é uma ilusão, né? E é muito engraçado até na música, né? Você não vê, por exemplo, o funkeiro que aluga mansão, Porsche, faz clipe, e a galera, e a molecadinha nova sonha com aquilo. E o tanto de funkeirinhos que estão começando. Não tô falando nada de funk, é que no funk existe muito isso. Não tô falando nada contra o gênero. Mas existe isso, inspira, a galera fala, cara, eu quero essa vida, né? Eu quero isso. O meu não. Eu tô buscando dar uma qualidade de vida boa pra minha família. Eu quero minha paz ali. O meu estilo de vida combina muito com aquilo. Eu gosto de ficar no meu canto, eu gosto de olhar pra tela, eu gosto de ficar internado ali, lendo gráfico. Isso pra mim é prazeroso. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de me cuidar, eu gosto de ter horário pra comer. Eu almoço ali operando, minha mulher leva pra mim meu prato. Olha isso, puta parceira, né? Todo dia eu tô ali operando, comendo bonitinho ali, porque eu sigo ali à risca meu horário pra comer. Eu gosto dessa vida, entendeu? Eu não foi o que me atraiu, mas existe, né? Então é aquilo, vai muito do que você quer. E cada um sabe o que quer, né? Puta, quando o bicho é cracudo, né? O cara almoça na frente da tela. Eu almoço. Eu não almoço na frente da tela, não, porque eu não almoço. Né, bicho? Não, mas acho que o pior então, é você, viu? Mas, ó, sabe por que eu não almoço? Você não vai falar com a boca cheia, né? Eu não tinha pensado nessa parte. Também. Eu não almoço porque me pesa, eu sinto sono.
Ah, então. E aí eu performo menor. Sim, Eu performo pior. sim. Sabe Então, quando deixa uma barrinha de proteína, nada, um suco? não, É que cara, você tá acostumado com isso, né? Com a eu sua tomo café, né, rotina. cara? Você toma café pra Eu tomo caralho, né? café pra caralho, cara, pra cacete, cara. Muito, muito. É incrível como o Gabriel, ele fala exatamente como ele opera. Ele se comporta exatamente como a forma pessoal dele é exatamente como ele se comporta como trader. É uma pessoa interessante, é uma pessoa interessada, que pergunta, que sabe se comunicar, que tem uma qualidade rara hoje em dia, bom senso. Bem difícil de achar uma pessoa equilibrada. E você acredita que exista, Gabriel, um perfil de trader? Existe alguma coisa que você olha e fala assim, cara, esse cara é trader aqui, puta, ele tem isso. Esse daqui também é trader, ele também tem isso. Esse daqui é trader, ele também tem. Você já observou se existe alguma característica em comum Sim. com traders bem-sucedidos? Sim, eu vejo algo que é uma característica, mas eu acredito até que essa característica pode ser desenvolvida. Que traders, eles são pessoas calmas. Não pode ser pessoa. E aí aí que é doido isso daí, né? Que a gente vem de um mundo, eu ainda que busco alta performance, vim da música, produzindo cada vez mais. Eu tenho alguns braços, minha empresa ali, gravadora, tal, querendo produzir cada vez mais. Quando eu fui pro trading, eu era recentemente não, tenho um filho de 2 anos e meio, então meu tempo que é necessário para a gente buscar conhecimento, operar, tranquilidade, levar uma outra carreira junto, tava escasso. Então aonde que eu vi que eu falhei, e eu tô dizendo tudo isso porque eu vou falar o que eu fiz para melhorar e que mudou totalmente a minha performance. Eu estava acordando todos os dias 4h40 da manhã para poder ler livros de trading. Eu lia até tal horário. 5h54, para mim é tudo assim. Você vê que é nóia. 5h54 eu saí da minha casa e vou pra. Eu tenho um clube perto da minha casa. Eu chegava lá 6h01 todo dia. Mesmo horário, cara. Saio mesmo horário, tomo minha vitamina de manhã, faço minha oração, leio e aí vou treinar. Na academia, eu ficava 45 minutos assistindo vídeo de trading, normalmente em inglês, porque eu ficava treinando meu inglês, eu aproveitava isso, e eu acredito que os conteúdos até que eu via americanos eu achava mais rico, mais interessante do que os que eu encontrei por aqui. Deve ter muita coisa bacana, mas nunca mais procurei muito. Com exceção desse podcast. Com exceção desse podcast, que é o que eu tava seguindo, né, inclusive. E daí, eu chegava, tipo assim, né, tava ali produzindo, alta performance, buscando. Eu chegava na minha casa, dava café da manhã pro meu filho, levava meu filho pra escola e já sentava na frente do computador. Quando eu sentava ali, eu tava querendo comer o Kendall, né? Tava querendo aplicar o que eu li, o que eu assisti, ou nem aplicar, eu tava ali querendo agir. Porque a gente é aquilo, né? A gente comenta muito isso em sala, que eu nunca fui CLT, nunca fui pago para produzir, mas de modo geral a gente aprendeu que a gente tem que estar produzindo, tem que estar em movimento, tem que estar criando, tem que estar em constante performando. E no trading não, né? O trading a gente tem que ir ali, aí, por exemplo, o que eu fiz, que eu mudei. Inclusive foi até a ajuda da mentoria do Vasco, porque a mentoria à noite, ela acaba à tarde, são 3 horas de aula ali, eu acabei dormindo mais tarde, e para mim não faz sentido dormir tarde e acordar cedo. Então eu mudei minha rotina, comecei a acordar mais tarde, e aí diretamente para a operação. Operação não, para o meu estudo do dia. Então ali eu chego 8 horas da manhã, todos os dias ali na frente do gráfico, e começo a ver os ativos que talvez eu possa encontrar alguma oportunidade. Tenho minhas marcações já dos dias anteriores, arrumo, ajusto, vejo, imagino como é que pode ser o dia. Muitas vezes já faço operações no pré-market, para mim funciona. Às vezes eu já resolvo meu dia ali, e depois a gente inicia a sala. Ou seja, eu diminuí essa loucura inicial do início do meu dia. Eu começo o dia com mais calma, eu sento com mais calma, e eu aprendi a ter mais calma
principalmente em entrar nas operações. Porque trading é nada mais um jogo de espera, né? O Vasco fala que é o jogo mais chato do mundo. Eu até pergunto, é engraçado, porque a gente tem na família, amigos, que te perguntam, o trading não é um jogo? Né? E é difícil de responder isso, porque é uma forma de jogo, mas é um jogo de probabilidades, é um jogo intelectual, um jogo matemático, é um jogo com regras próprias, não é um jogo da sorte. E é um jogo chato porque você tem que esperar os seus padrões se formar para você entrar em uma operação. Não entrar que nem maluco. Então antes, quando eu chegava para operar, muitas vezes eu já estava querendo agir. Então você não espera um padrão se formar, você tem mais impulsividade. Então você saber controlar, você tem que ter autocontrole. Você tem que aprender a ter um autocontrole e trazer essa calma, essa tranquilidade. Tudo bem que trading é uma profissão que traz, né, uma tensão, mesmo você fazendo tudo bonitinho, né? Até porque a gente até pode comentar sobre isso depois, sobre GR, né? Que eu aprendi realmente a controlar o meu GR quando você entende que o mercado pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. Você vai entrar na operação seguindo todo o seu trade system, fazendo bonitinho. Você tá ali na operação. Se você tiver com a sua mão maior do que deve ou não, cara, o mercado pode do nada. Blá, blá. E acontece muito, não é que acontece de vez em quando. É louco isso. A gente tem que trabalhar com a incerteza. E quando tá em topo histórico, então, bicho? Nossa senhora, né? Não, horrível. O começo do mandato de Trump, Powell, é muito louco, né? Então, quando você aprende que tudo pode acontecer a qualquer momento, você começa a fazer as coisas mais certinhas, principalmente trabalhar com GR decente. E aquilo, né? Eu acho que é muito importante essa palavra, até o Steve Burns fala, você fala bastante, a gente tem que aceitar a incerteza. Que a gente a única certeza que a gente tem sempre é a mão que a gente vai entrar, o risco, o stop que a gente pode tomar. Fora isso, meu amigo, é o senhor mercado que vai decidir, e tem dia que o bichinho tá de saco cheio. Não tem sertanejo que salva. É a incerteza, né? É a incerteza. É a incerteza. É muito satisfatório. Para mim é muito satisfatório escutar alguém que está iniciando a carreira, iniciando direito, e já fala e já se comporta como um trader. O trader, ele reconhece um outro trader. Pela forma de falar. Às vezes com 20 ou 30 segundos de prosa, a gente já sabe se o cara opera ou não. Sim. Tá? O trader, ele tem essa habilidade, ele sabe. Conhece padrões. Total, reconhece padrão, porque essa daqui é a nossa vida, é reconhecer padrão. Olha só, mudando um pouquinho de assunto, Gabriel, um dos princípios básicos de um bom trade system é o gerenciamento de risco, ou gerenciamento financeiro, como você queira chamar. O Vasco, ele é muito famoso por bater, mas assim, bater na tecla disso. E eu lembro que, em particular, ele falou para mim, cara, eu só aprendi esse trem quando eu cheguei, quando eu visualizei a morte. Foi com essas palavras que ele me falou. Eu nem quis perguntar que tipo de morte, cara, se ele tava usando um exemplo. Acabando o capital, cara, né? Espero que isso. Cara, não entrei nesse mérito, só aceitei. Sim. Agora, acontece que existem vários episódios aqui, tem vários episódios do podcast onde o Vasco fala sobre gerenciamento, inclusive tem um corte mais recente onde ele dá uma aula rápida, mas ele fala assim, vários pontos essenciais sobre como ele vê o gerenciamento. Então, a gente sempre falou aqui, né, no podcast sempre foi falado sobre como gerenciar. E hoje, eu quero mostrar um exemplo do resultado desse gerenciamento de risco. Porque a gente frisa tanto o não pode, não pode, não pode, não pode, e agora a gente vai conversar sobre o... Tá, beleza, fiz o que você mandou. Uhum. E aí? E aí, Gabriel? Você fez. Você falou lá na sala que no dia 26, na sexta-feira, dia 26, sim, você falou assim, tô indo, volto
Quarta-feira. Quarta-feira, qualquer coisa. Volto mês que Eu ia vem, voltar, né? eu falei, volto na segunda, mas eu nem tinha percebido que o mês acabava até na terça, então ganhei um diazinho de folga a mais. Porra. Então, tipo, Merecido. então, assim, na verdade, você acabou o mês na sexta-feira. Por que você acabou o mês na sexta-feira? Ó, galera, é que hoje é terça, tá? Terça, isso. Terça, dia 30, Hoje, último dia do mês. porra, hoje é terça, então isso daqui só vai no ar no domingo, então dá um desconto aqui pra gente. Gabriel acabou o mês antes do mês acabar. Antes do mês acabar. Explica esse trem aí, velho. Então, eu tive um mês muito bacana. Apesar de um mês truncado, eu pude extrair do mercado o que o mercado me proporcionou extrair dele. E eu terminei super positivo. Finalizei com 33,6% de rentabilidade do meu capital nesse mês. Peraí. Na conta de day trading, fora a conta de swing que também. 33% em cima do seu capital. Do capital inicial do mês. Do capital inicial do mês. Então, se você começou o mês com 100, você terminou com 133 e um troco. Arriscando quanto por operação? Então, ou e por aí, dia? cara, arriscando de 0,5 a 1% por operação. 0,5. E engraçado, é muito engraçado, porque o Vasco, ele bate muito nessa tecla realmente aí do GR, e é impressionante como pra mim era onde tava o meu calcanhar de Aquiles, é onde eu tava errando. Porque se você opera, é aquela velha história, você sabendo que o mercado pode fazer o que ele quiser a qualquer momento, quando você sabe que você está entrando com uma mão dentro do seu gerenciamento de risco, se você tomar aquele stop, faz parte do seu gerenciamento de risco. E esse gerenciamento de risco, da forma que a gente opera, 0,5%, 1%, me dá de 100 a 200 trades, né, antes de quebrar a minha conta. Então são muitas operações, eu tenho que fazer muita cagada para conseguir quebrar. Quando eu operava com a mão mais salgada, eu tomava esses stops e eu sinto que eu não aceitava, porque ele comia uma partinha legal da minha conta. E o que isso acarretava? Revanche. Vamos brigar com o mercado que eu quero de volta. E, cara, você não ganha, velho. Você ganha uma vez ou outra, mas na cagada, tá ligado? Então, e chega uma hora que para você conseguir recuperar aquela perda, você vai aumentando os seus lotes. Então, hoje em dia, eu trabalhando com a mão dentro do meu gerenciamento, aliás, abaixo, eu resolvi trabalhar abaixo, 0,5, 0,8, 1, abaixo do capital que eu tenho, inclusive parei de aportar. Vou falar, porque eu vim de uma sequencinha de perdas e eu falei, enquanto eu não entender realmente, entender e saber que eu estou entendendo o que eu tenho que fazer, eu não vou mais aportar, vou trabalhar com o que eu tenho. Então, como o Vasco é aquilo, quando você chega não vou falar fundo do poço, porque não foi fundo do poço, mas quando você chega, a ponto de ser liquidado do mercado, né, de algo que você tá querendo levar como carreira, como vida, com um monte de gente te assessorando, te mostrando o caminho, e você continuar fazendo cagada, né, vai continuar fazendo cagada até quando, né, resumindo, quando eu ajustei a minha mão, foi o mês que eu mais performei, porque eu não briguei com o mercado, eu trabalhei dentro do meu gerenciamento de risco, dentro do meu trade system, se tinha que perder, tinha que perder, o tanto de operações que eu tinha que fazer, eu fazia, e resolveu. Perdi menos, ganhei mais. Ok. Um corte aqui, tá, Ierab? Vou anunciar. Pô, Gabriel, o gerenciamento de risco foi o que salvou o seu psicológico? É isso? O gerenciamento de risco nesse último mês foi fundamental para minha performance. Fundamental. E aquilo, não que eu não tinha ouvido falar antes, né? Inúmeras vezes, né? Fiz a aula do Vasco. E foi quando, tipo assim, até vendo a ênfase, né, que o Vasco dá, que vocês dão, e era algo que era só ajustar, né? Eu acho que eu trouxe muitos vícios de mesas proprietárias, que eu fui trabalhando ao longo do tempo, e é um conjunto de coisas, né?
O gerenciamento de risco, eu digo que esse mês foi o principal. Mas aquilo, seguiu o plano, né? Seguiu o plano, tem que parar, para. Tem dia que não tem que parar, não pera. Não tem jeito. O trading, ele é um jogo que a única variável que a gente controla é o risco. É o risco. Todo o restante cara, é firula, é espuma. A única variável que a gente controla é o risco. E eu digo mais, existem momentos que a gente tá na operação e quem colocou a gente foi o seu mercado. Que você nem vê. Quando você vê, você já tá dentro. Então, eu não acredito que a gente controle 100% estar ou não dentro do mercado. Porque às vezes acontece. Às vezes é mais forte. Às vezes é mais forte quando você vê, você já foi, Já cara. foi. Por N motivos, não só por impulsividade, mas até, como a gente estava discutindo em bastidores, aquela leitura de choque em algumas médias. Tem coisas ali que a gente já viu tanto funcionar que às vezes a gente arrisca um pouco mais porque acredita na probabilidade que pode dar certo. Total. Né? Mas às vezes não dá. Então, é incrível porque o trader e o trading é um conjunto de habilidades que precisam ser sobrepostas, Sim. conectadas e elas precisam falar entre si. Você ajusta um gerenciamento de risco, você acaba ficando mais calmo, e aí você aceita melhor os stops. Falou, o gerenciamento de risco controlou o meu emocional. E o gerenciamento de risco faz parte da técnica. Então a técnica bem feita corrigiu um problema emocional que eu achava, né? Que eu acredito que acontece com muitos de perder um certo controle em alguns momentos. E o problema é na técnica, né? Obviamente que a gente tá sempre trabalhando. É o que eu falei, né? É um conjunto de coisas, de camadas. Que nem eu fiz. Eu mudei rotina, eu mudei meu comportamento, eu mudei meu gerenciamento de risco, um conjunto de coisinhas que eu fui fazendo que eu tive um progresso muito legal nesse mês. Mas o principal que, se eu puder assinalar, foi o meu GR. Perfeito, perfeito. Então, esse papinho do Vasco aí de 0,5%, 0,2%, 0,8%, 1% no máximo. Funciona, então cara. É verdade. É verdade, cara. É verdade. E o mais, né? É a forma que a gente vê vocês operando, Sim. né? Então vocês não vão, inclusive, falar um negócio que vocês não fazem, né? A gente replica um negócio que vocês já mostraram ali ser eficiente para quem quer durar nesse mercado. Porque eu tive provas, né? Que nem eu falei, quando eu mudei para minha conta por uma corretora, conta própria, eu queimei o meu primeiro aporte. Eu queimei o meu segundo aporte. Uhum. Só que no terceiro eu falei, cara, eu não quero queimar o terceiro. Não preciso fazer isso. Vai parar de fazer merda quando? Uhum. E aí, pô, eu acho que tudo isso, até quando eu vi, inclusive, vocês botando fé em mim, que, pô, o Gabriel pode ser um trader que vai dar certo no futuro, né? Pode ter futuro. E aí eu falo, pô, os caras estão confiando em mim, às vezes mais do que eu confio em mim, né? Porque, porra, cara, eu quero, tipo, fazer por merecer também. Então vamos fazer bonitinho, vamos fazer certo, vamos seguir o que esses caras estão entregando de mão beijada, né? Então eu acho que vai juntando, é o que você falou, são muitas camadas. No meu caso, que tá funcionando, que aconteceu, foi isso daí. É muito legal escutar esse tipo de história. Para mim é realmente inspirador, né? É um conjunto de mudanças. É tipo, cara, vou ficar magro. Não é só sair para correr. É comer direito, é beber água, é uma série de coisas, uma série de habilidades que você precisa desenvolver. Então, o único atalho que existe é conhecimento. E foi exatamente isso que o Gabriel buscou. Ele entrou numa sala onde ele opera ao lado de trader profissional. Ele abandonou mesa proprietária, que naquele momento foi interessante para trazer ele dentro do mercado, mas ele abandonou, foi operar a própria conta, entrou em mentoria, aplicou o que vê, o que aprendeu, e hoje está colhendo frutos. Grandes ou pequenos, não faz a menor diferença.
Não faz a menor diferença. Está começando a colher frutos. O... A gente começou falando sobre alta performance. São 60 horas de sala ao vivo no mês. São 60 a Sim. mais. Mais. E o Gabriel tá lá o dia inteiro comigo. Então ele fica 60 horas na sala. A mentoria do Vasco é por volta Mais de 3 3 horas. mais 3, então são 6 horas por semana. Chego 2 Logo, horas antes de abrir a sala. 12, 24 horas. Então só de instrução, o Gabriel tem 80 e blaus horas por mês. Isso daqui é o único atalho possível. Não existe outro, Gabriel. É isso daí. Você está investindo tempo, dinheiro e esperança em algo real. Sim. Não, é sem promessa, é sem nada. É algo real. Muito bom, cara, muito bom. É assim, para aquele sujeito que está hoje brigando com o mercado, Uhum. que dá um soco, o mercado nunca está lá, e toda vez que o mercado dá um soco, a cara do sujeito está lá. O que você falaria para esse rapaz? Cara, Ou para essa moça eu também, acho que né? é exatamente isso que você estava falando, cara. Tem que buscar instrução. Porque às vezes a gente. E essa é uma frase até que me marca bastante, que você repete muito, porque a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, às vezes, a gente nem sabe aonde a gente está errando. A gente tem que estar num ambiente. E aí, seja qualquer sala, qualquer outra pessoa que essa pessoa possa confiar o tempo dela, para essa pessoa trazer informações de alguém que já está no mercado e já passou por isso. Você precisa estar num ambiente de quem tá onde você quer estar. Só assim eu acredito que você possa entender o caminho, saber a direção e encurtar seu tempo. Tempo ninguém quer perder, né? E a direção tem muitas. Só que você tem que achar quem fale a língua que você quer ouvir, né? E acredita nessa pessoa, né? Tem que acreditar. Tem que botar fé em quem tá falando para você ali, né? É incrível. Uma das características de quem pode aprender é a humildade. Uhum. E a ausência de ego. Estou falando desse ego doentio. Essa daqui é uma das características. Uhum. Pessoas arrogantes e com um ego muito inflado, elas são incapazes de aprender. Afinal, elas sabem, eu sei de tudo, né? Eu sou o pica das galáxias, Sim, né? tem bastante, né? O sol gira ao redor do meu umbigo, né? Alguma coisa desse tipo. Então, é exatamente por isso, por essas e outras, que o Gabriel está aqui sentado, como semana passada também estava o Lauro, aqui numa bela entrevista. Uma das características de trader vencedor é a humildade. Não existe trader arrogante. Não existe, é impossível. Porque ele apanha tanto do mercado que ele aprende... Na dor. Bicho, o Steve Burns fala assim, né? Aqui tem corte. O Steve Burns fala assim: existem 2 tipos de traders, o humilde e o que será humilde. Adoro isso daí. Inclusive ele me escreveu hoje e falou assim: cara, gosto muito da sala, a próxima vez que você quiser me avisa. Sério, que vou legal. participar, então vamos ver se a gente não faz uma série, aí a próxima vez ele vem para falar de trilogia. técnica. Pô, uma trilogia, vem falar de técnica de swing, do que ele tá vendo, não sei o quê. Que ele opera swing, né? Ele opera swing, ele opera swing. Bicho, puta vida mansa, o cara fica 5 minutos na abertura para ver se tem um gap contra, e depois os últimos 5 minutos só para tomar posição. O restante ele fica escrevendo os livros dele lá. Vida mansa. Bobo cara. ele, né? A gente que é louco. A gente que gosta de ficar tenso. Show. Instrução, né? Instrução. Essa daqui é a sua dica para o sujeito que ainda está se afogando. Sim. Instrução. Instrução adequada, né? O Gabriel, você, Gabriel, é um exemplo claro que dá para adiantar o processo. Não dá para pular etapas. Exato. Não dá para pular etapas, mas dá para adiantar o processo com instrução. O Vasco fala, né? Como que ele fala lá, cara? Quem aprende não depende, né? Quem aprende não depende. O Vasco adora essas frases, né? Pô, show. Não, e até exatamente isso que é legal, que você fala de não pular etapas.
Eu falo, minha carreira no trading é muito pequena, muito curta ainda, tendo como base, né, outros traders na sala e tudo mais. Eu tô apenas começando, mas eu acho que todas essas pancadas que eu já tomei foram fundamentais. Eu não queria ter entrado sem tomar as pancadas. Eu não queria não ter tomado as pancadas. Precisei sentir. Porque, cara, eu nunca senti na vida as emoções que o trading traz. Que loucura que é isso, eu acho, cara. Eu não conheci, talvez o trading pra mim esteja sendo até uma forma de autoconhecimento. E você postou um negócio ontem que eu achei muito legal. Basicamente, se você quer vencer o mercado sem se autoconhecer, o seu pior drawdown vai ser interno. Né? Quebra por Exatamente. dentro também. Porque o mercado ele não só estopa, ele humilha, né? Ele humilha. E ninguém Nossa, gosta de ser humilhado. Bicho, ele samba em Pisa cima da sua cima, cabeça, né? Você se sente um lixo. lixo, Um lixo. né? Então, vamos lá. Vamos para a última parte do episódio. Eu vou tentar reproduzir como o Vasco faz, mas, cara, a chance de sucesso aqui tá baixa, tá? Esse Tá trade é trade de alto risco, Alto baixo payoff. Vai com a mão baixa. Mão baixa, total. Então, vamos lá. Gabriel, primeiro, pode recomendar 3 livros desses livrinhos aí que você gosta? O Rodaldo é o mais fã do mundo de livros de performance, de desenvolvimento pessoal, mas eu sempre buscando essa alta performance, eu já li muitos livros, inclusive alguns eu posso trazer aqui, por cima, aqui, que casam muito bem no trading. O Essencialismo foi um baita livro que eu li, porque ele, no mundo que a gente está com tanta informação, tantos ruídos, você tem que saber qual que é o seu objetivo. E para você chegar nesse objetivo, você vai ter que saber filtrar aonde você se enfia e o quanto de não você vai ter que tirar. Junto a esse livro tem um que chama A Única Coisa, que é para você aprender a trabalhar em blocos e colocar o bloco mais importante do seu dia para fazer o que você quer de mais importante na sua vida para os próximos 5 anos. E o que você tem que fazer para de 5 anos virar 2 anos, 1 ano, meses e tudo mais. Hábitos atômicos. A gente operar bem é questão de hábito. A gente fazer o certo. Pô, uma coisa pra mim. Onde que eu tava fazendo cagada? Eu tava ficando muito tempo na frente da tela. Pô, se eu tô ficando muito tempo na frente da tela, me desgastando e operando sem necessidade, vamos sair um pouco da tela. Pelo menos até, né, dar uma clareada. Então, questão de hábitos. O que tá bom, o que tá ruim, o que melhorar, o que piorar. Essencialismo, hábitos atômicos, o poder do subconsciente, é bem legal. O trading, a gente vai clicar ali, a gente já sabe que vai clicar antes de a gente saber que vai clicar. Isso é muito interessante. Inteligência emocional, que existem 2 tipos de inteligência. Inteligência do QI, né, dessas pessoas, Elon Musk, talvez, matemáticos e tudo mais, e a inteligência emocional, que hoje em dia é muito importante, pessoas saber se controlar, trabalhar o emocional, né, saber se portar, e que é um novo tipo de inteligência estudada e tudo mais. Dentro do trade, vamos sair um pouco dessa minha noia aí. Gostei muito de ler Reminiscências de um Especulador. A minha noia. É noia, né? Que o cara não para de querer, né? O cara é doido, né, velho? E tem vários outros ali, viu? Que eu nem vou ficar falando. Mais Reminiscências de um Especulador Financeiro, do Lefebvre, muito legal. Eu gosto muito, porque eu gosto muito, e aí também entra um outro livro, Os Grandes Magos do Mercado Financeiro, eu sei que são bem batidos, clássicos, mas eu gosto de ver o que esses caras fizeram, sabe? O que eles fizeram para chegar lá? Né? Na Reminiscência do Especulador Financeiro é meio uma biografia, você vê a trajetória dele, eu acho isso fenomenal, né? Que nem como a gente, né? Eu querer saber o que você fez, como que você fez, eu acho que isso me atrai bastante, e a leitura é legal. Boa. Uma lista aí de livros para vocês. Esse daí do Jesse Livermore realmente é incrível. Tipo, eu leio todo ano, eu dou uma lidinha, gosto muito. Um trader que te inspira? Você. Gabriel. Não, eu não ia ficar ruim. Vou falar. Inventa. É que eu não conheço muitos. Dos que você conhece. Você entendeu? Que assim, posso falar 3 para não ficar Você pode puxando? falar, se você quiser,
tá? E é bom que você queira. Você pode, por exemplo, falar do Vasco, porque como Eu ele ia tá citar sempre, 3. como ele tá aqui sempre, É que, tipo assim, ele eu só posso admirar quem eu convivo e vejo, e acompanho e sei o que tá acontecendo ali. É difícil eu, por exemplo, admirar um trader que eu nem. O que eu vejo ali na rede social, o que ele posta, é difícil. Aqui eu tenho um conhecimento profundo e sei o que falar. Eu ainda, na minha pequena carreira de trading, eu conheço poucas pessoas. Ao vivo, só você. Não conheço o Vasco ainda. Aliás, eu não sei o que aconteceu, que o rapaz tá me convidou atrasado, e não né? chegou até agora. Tá Será que tem uma atrasado. perguntinha pra deixar pro final pra ele? E eu gosto muito de acompanhar o Steve Burns, cara. Eu acho Tá. muito legal, ainda mais pela humildade, pelo conhecimento, pela dedicação à carreira que ele tem e pelo fato de ele já, pô, ter sentado com a gente ali, sentado. Porra, legal, né? Pô, muito legal. E um cara admirável. Eu gosto dos artigos que ele posta, gosto do... Nunca li nenhum livro dele ainda, mas os artigos, leio tudo que ele posta. O papel que ele tá fazendo ali para essa profissão ser valorizada, né? Então, eu citaria esses 3 do fundo do coração, não é de nada, não. Show. E vem cá, eu vou só me inspirar nas perguntas do Vasco, mas eu vou mudar. Mini índice ou Nasdaq? Ah, Essa daí... mini dólar ou Nasdaq? Na Nasdaq, o meu carro-chefe é o Nasdaq. Eu nem opero, não opero no mercado nacional e pode parecer até meio cabeça fechada, mas eu, no momento, não tenho interesse em operar mercado nacional. Eu vejo o mercado americano como o maior mercado do mundo, os maiores traders estão operando esse mercado, o volume de negociação é gigantesca e não tem por que talvez eu atrapalhar meu gerenciamento no mercado, que eu não é onde tô depositando minhas fichas. Tá vendo? Por isso que eu trouxe o rapaz aqui, cara. Ele sabe o que tá falando, ele sabe o que tá falando. Show. Gabriel, agradeço do fundo do coração por ter aceito o convite. Obrigado. O Vasco tá em viagem, não pôde estar presente aqui hoje. Mando um abraço para você e mando um abraço para todos vocês. Gabriel, muito obrigado. Dá uma mensagem final para a turma. Abre o seu coração, fala o que você quiser, encerra o episódio de hoje pra gente, por favor. Bom, galera, para mim, eu comecei no mercado financeiro como trading no ano passado. É muito pouco tempo, para quem opera sabe que é muito pouco tempo. O ano passado eu conheci esse canal, conheci os Traders Podcast, eu comecei a consumir no conteúdo, encontrei meus mentores, Vasco e Rudá, e um ano depois eu tô sentado aqui de uma carreira que eu tô começando a construir, e eu paro para pensar, caramba, meu, será que é possível eu também fazer parte daqueles menos de 5% que dão certo nessa carreira? Eu acho que o trading tá mudando a minha vida, tá mudando o meu comportamento, eu tô me conhecendo mais, tô conhecendo o lado bom, o lado ruim, mas eu tô me conhecendo. E, galera, estudem, busquem sua alta performance. Não é fácil, é muito difícil. Não é fácil ser pisoteado, não é fácil ser humilhado pelo mercado, mas a gente se torna uma pessoa melhor com isso. E espero estar aqui novamente, talvez daqui um ano, já até mais enriquecido com informações, preparado, para trazer mais coisas para vocês aí. É isso. Boa, Gabriel Ierab, muito obrigado. Vasco, muito obrigado também. Galera, excelente episódio com essa simpatia que é o Gabriel. Segue ele lá nas redes sociais. @Gabriel Evoke. Vocês vão ver que meu arroba a minha página é voltada para música eletrônica ainda. Inclusive, vou usar até esses cortes do episódio para anunciar para meus seguidores, para meus fãs ali da música, que eu também tô trabalhando num outro mercado e tô bem feliz com isso, então vai ser uma novidade ali, mas eu quero buscar com o tempo, aos poucos, para não conflitar muito, trazer algumas informações das minhas operações e tudo mais nesse canal. Gabriel Evoke, com K, @Gabriel Evoke. Show. Você, Carol Vente, que está assistindo esse belo episódio,
Manda esse episódio pro seu colega que talvez precise assistir isso daqui, ver gente real, não há um influencer, uma pessoa que está batalhando, que está quebrando as suas pedras, enfrentando seus fantasmas, e ver aqui de coração aberto para contar um pouquinho da história e de como está conseguindo passar por esse processo. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa um comentário bacana e bola para frente. Gabriel, eu tenho só uma última pergunta que você pode ser bem direto. É possível? É possível. É possível e eu estou no processo, mas eu vejo que é possível. Só depende da gente. Boa. Show. Gabriel, muito obrigado. Valeu, Rodar. Valeu, brother. Tá meio comprida. Tá longe. 2 meses. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, galera.